Fala aí, amigo concurseiro, é um prazer imenso estar aí com vocês. A gente vai falar aqui do gabarito, né? Nós vamos trabalhar aqui as questões da prova do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, perfeito? A prova A, né? A gente tem que aqui analisar, eu vou estar pegando a prova A, claro. Na verdade, as questões elas só foram modificadas, a numeração, tá? Não tem nenhuma questão que é diferente da prova A para a prova B. E nós vamos também falar sobre o gabarito. A princípio, a gente não tem nenhum recurso, né? Não tem nenhum recurso assim sobre a banca. Claro que teve umas questõezinhas que, por exemplo, da Constituição Estadual, que eu vou falar, perfeito? A gente vai ver que houve uma situação meio que a banca jogou aquilo, porém, ela sabe que estaria errada. Ela deu até como o gabarito uma outra letra. Eu fiquei na dúvida até com o que a banca ia pedir. A gente vai ver que, primeira coisa, essa banca, a IBFC, como normalmente, ela cobrou muita letra da Constituição Federal, perfeito? Na parte do direito constitucional, ela cobrou muito que está na Constituição Federal, ela botou determinado artigo, ela tratou... não é muito normal, mas a banca aqui ela trabalhou muito com uma parte específica, assim, um conteúdo e trouxe três questões sobre o mesmo conteúdo, que foi intervenção federal, né? Intervenção federal estadual também. E aí ela botou, isso daí foi bem cobrado, perfeito? Tirando essa parte, ela trouxe os direitos e garantias, ela trouxe intervenção federal estadual, ela trouxe as competências do Tribunal de Contas da União, ela colocou uma questãozinha sobre crimes de responsabilidade. Então ela foi bem exatamente no que foi pedido, exatamente o perfil, né? O perfil do Tribunal de Contas, perfeito? Onde exerce esse controle externo, né? Ele tem essa auxiliar o controle externo, que é a cargo, claro, da Câmara Municipal, né? Então a gente vai falar aqui sobre a prova A, na parte de Direito Constitucional, que vai da questão 63 até a questão 72, perfeito? Então a gente vai trabalhar aqui essas questões. Não foram muito complexas as questões bem tranquilas de resolver, tá? Pelo menos dessas 9 questões aqui, eu acho que umas 7 questões tranquilamente o candidato, né, o estudante, ele consegue resolver. Eu vou botar aqui a primeira questão, que é a questão número 63, que trata exatamente do tema, né, intervenção. Aqui a questão colocou assim: a Constituição Federal dispõe sobre a autonomia administrativa, autonomia dos entes federativos, né? A gente tem a nossa federação, a União, Estado, DF, municípios, todos com autonomia financeira, autonomia administrativa, autonomia legislativa, né? E a autonomia, assim, orgânica do próprio ente, né? Entre os entes federados. Então, a gente tem essa autonomia. Porém, a Constituição, de certa forma, ela limitou em determinados momentos a autonomia desses entes, perfeito? A gente tem no artigo 19, por exemplo, quando trata das vedações dos entes, recusar fé a documentos públicos, criar distinções ou preferências entre brasileiros, subvencionar, manter aliança ou criar igrejas, né, salvo motivo de interesse público. Então ela cria vedações na sua autonomia, limita a autonomia desses entes. E uma das outras situações de autonomia, de limitação dessa autonomia, é a intervenção, né, que é um outro ente atuar diretamente, né, puxar aquela autonomia para ele. Então, de certa forma, cria uma limitação dessa autonomia. E isso foi muito cobrado pela banca aqui, né? Entre os entes federados, porém, prevê a possibilidade de intervenção em determinados casos. Então, a gente tem o artigo 34, que trata da intervenção federal, e o artigo 35, que trata da intervenção estadual. O que a gente entende? Que a União ela vai intervir nos estados, e os estados vão intervir nos municípios. Essa é a regra geral. Essa, de certa forma, é uma hierarquia que tem no plano dos entes federativos. A União não pode intervir diretamente nos municípios, nem a União, nem os municípios intervirem nos estados. Então, cria-se, de certa forma, uma hierarquia, né? Só que a União, ela, em regra, ela não pode intervir nos municípios, salvo os municípios dentro dos territórios. Se for criado o município dentro do território, quem vai intervir é a União, perfeito? E aí, especificamente no tocante à intervenção do Estado, que é o artigo
35 da Constituição, né, que trata da intervenção estadual nos municípios, perfeito? Sobre o município, assinale a alternativa que aponta uma das causas que permite essa ingerência, né? Então ele está pedindo exatamente o rol das possibilidades que o Estado pode intervir nos municípios dentro daquele Estado, perfeito? Então a gente vai ver aqui, primeiro, deixar de ser paga sem motivo de força maior, né? Sem algum motivo plausível, aquele município deixou de pagar por 3 anos consecutivos a dívida fundada. Isso daqui é uma questão clássica, na verdade a IBFC aqui foi igual à FCC. Meio que fundação copia e cola, mas mudou uma coisa. Na verdade não são 3 anos, e sim 2 anos, né? Então o município que deixar de pagar sem motivo por força maior, por 2 anos consecutivos a dívida fundada, aí sim que cabe intervenção federal, intervenção estadual, desculpa. Por força do artigo 35, inciso 1 da nossa Constituição Federal. Foi? Letra B. Letra B fala assim: o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei ou de ordem ou de decisão o quê? Judicial. Essa questão está correta. É exatamente o que está escrito lá no artigo 35, inciso 4 da Constituição. Perfeito? Essa requisição, na verdade, é a requisição feita pelo Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça. Perfeito? Então, resposta, gabarito do número 63, letra B de bola. Foi? Letra C, não forem prestadas contas devidas dentro do período de 6 meses contado do término do anterior, não tem essa parte. Não forem prestadas contas devidas na forma da lei. Então a letra C está errada. É o inciso 2 do artigo 35. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido na Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços de saúde e não segurança pública, né? Na verdade, os municípios eles têm que aplicar o mínimo exigido em saúde e educação. Segurança pública é competência estadual. Então, como é que o município vai aplicar isso? Nunca, né? Então, questão 63, letra B de bola. Beleza? Tranquilo? Isso daí eu falo em sala de aula, bati, tudo bonitinho. E aqui exatamente eu botei no slide, né, o artigo 35, e aí você vai ver aqui o inciso 4, ó. O Tribunal de Justiça deve der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover execução de lei estadual, de ordem ou decisão judicial. Perfeito? É exatamente a letra B da questão. Letra B. Aqui, ó, exatamente, ó, aqui o inciso 3, que a gente viu que a letra D está errada, né? Nas ações de segurança pública, nas ações de saúde. Perfeito? Tranquilo? Vamos para a questão o quê? 64. Questão 64 trata, de novo, de intervenção. Só que aí ele já não pediu a intervenção estadual. Aqui ele está pedindo a intervenção federal, que está lá no artigo 34 da Constituição. Perfeito? E aí a gente vai ver assim, primeiro, com relação à possibilidade de intervenção da União sobre os estados, previstas em nossa Constituição Federal, assinale a alternativa que não corresponde a um dos motivos que possibilitam essa intromissão. Olha só, eu sempre bati isso, tanto em sala de aula, com meus alunos, sempre falo da IBFC, e você tem que tomar um cuidado muito grande na hora da prova. Primeiro, vê esse não aqui. Não corresponde, ó, tu marca ele bem. O que quer dizer? Quando ela coloca isso, ela está pedindo para você marcar a errada. A questão que não dá a possibilidade da União intervir nos estados. A intervenção da União sobre os estados, que é o artigo 34, né, da Constituição. Então vamos lá. Primeiro, letra A, manter integridade nacional. Esse daqui até você fica fácil, né? Mas
É artigo 34, inciso 1. Na verdade, a banca pega o inciso 1, 2, 3, 4 e vai começar a copiar e colar, né? Meio FCC. Segundo 2. Repelir a invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra, né? Já pensou? Começa o estado de São Paulo brigando com o estado do Rio de Janeiro. O que vai acontecer? Intervenção federal, né? No estado ou nos estados, que é o inciso 2. 3. Por termo a grave comprometimento da ordem pública, é o inciso 3. Olha que maravilha. Tá fácil. Se você pegar esse inciso aqui e ler, só ler, você ia conseguir matar essa questão na hora da prova, né? E o inciso 4, que é reorganizar as finanças, eles botaram a letra D, garantir o acesso a informações aos tribunais de contas para o auxílio na fiscalização de contas dos entes federados. Garantir o acesso às informações aos tribunais de contas para o auxílio. Isso daqui, na verdade, é a administração pública que trata pelo princípio da publicidade. Mas não cabe o quê? Intervenção federal. Por isso, não corresponde. Resposta é letra D. Tranquilo? Beleza, então? Fiz aqui um carnaval, não entendi nada, né? Mas tá, beleza, deu para entender, marcou aqui 64, letra D de dado, tá? Na verdade, o inciso 4, que você poderia imaginar, pô, por que não botaram aqui o inciso 4? Que é organizar as finanças da unidade da federação, tal, então cabe à União, nesse ponto, intervir nos estados, mas não botaram aqui o inciso 4, tá? Ali, coloquei exatamente isso, ó, que é o inciso 4, garantir, cadê? Não, inciso 5, né, na verdade. Reorganizar as finanças da unidade da federação. Questão 65. Questão 65 com relação à repartição de competências, né? Um conteúdo muito interessante que a IBFC gosta de cobrar, ela gosta de trabalhar sobre isso e a gente tem que tomar um grande cuidado, né? Quando a gente fala em repartição de competências, é a divisão das competências dos entes federativos. A União, os Estados, Distrito Federal, os municípios têm competências definidas na Constituição, perfeito? Embora a da Constituição seja ali mais abrangente, né? Porque a Constituição é uma Constituição federal, Constituição da República Federativa, então ela trata, claro, bem fortemente das competências da União. A gente tem também as atribuições dos Estados, de certa forma, a Constituição Federal diminuiu bem do Estado, por quê? Porque, na verdade, ela não colocou quais são as competências estaduais. Na verdade, ela falou que não que cabe ao Estado tudo que não tiver previsto, não seja vedado na Constituição. Dos municípios, a gente começa a pegar o artigo 30 e ver lá, legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar as normas, né, federal e estadual no que couber. Aí começa a tratar sobre ensino, saúde pública, né, o transporte coletivo de passageiros, né, os ônibus. Aí começa a tratar bem dessas competências. Mas aqui a questão 65 está pedindo com relação à repartição de competências. A Constituição Federal de 88 atribui ao município diversas competências. Perfeito, ela colocou, né, algumas competências lá para os municípios. Assinale abaixo a alternativa que não corresponde a uma dessas atribuições. Opa, não corresponde. O que tu vai marcar? A errada, né? Tu vai marcar a questão errada, perfeito? Então vamos lá. Letra A. Organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia. Primeiro, aqui ele está falando de diversas competências. Ele não falou se é competência administrativa ou competência legislativa. Ele não tratou. Ele só falou, é de quem isso aí, né? É do município? Aí se for do município, não marca. Porque está pedindo aqui não é do município. Letra A. Organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia. Meu amigo, isso daí é quem? O famoso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vulgarmente chamado de quê? De IBGE. Essa competência aí é competência da União, né? Porque esse serviço oficial, ele dá
mais do que informação. O IBGE, ele te passa dados que vão interferir diretamente na esfera política. Por exemplo, aumento da quantidade dos vereadores, impacto orçamentário. Então o IBGE, que é mantido, é uma fundação pública que é competência da União organizar e manter esse serviço, perfeito? Então isso não é competência do município, né? B, promover. Na verdade, essa questão está até fácil, porque você consegue naturalmente visualizar isso. A letra B, promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento, controle do uso e parcelamento e da ocupação do solo urbano, né? Isso daí está até no artigo 30, está lá no artigo 30, inciso 8º da Constituição. Então você mataria tranquilo. Promover a proteção do patrimônio histórico, cultural, local, observada a legislação e ação fiscalizadora federal e estadual. Também está lá no artigo 30, inciso 9. Perfeito? E, letra D, prestar cooperação técnica e financeira da União e dos Estados, serviço de atendimento à saúde da população. Artigo 30, inciso 7º da Constituição. Tranquilo? Então, questão 65 aqui, letra A. Botei aqui, né, as competências do município. Questão 66, mais uma questão aqui de repartição de competências. Foi um tema bem interessante e é bem fácil, não é difícil, não tem dificuldade nenhuma. A questão 66 fala que, de acordo com a Constituição Federal de 88, existem matérias que são de competência privativa da União para legislar e assinale abaixo a alternativa que corresponde a uma dessas matérias, né? Então, aqui ele está pedindo na parte de repartição de competências a competência privativa da União. Onde você acha essas competências da União? Lá no artigo 22, né? Artigo 22 da Constituição trata das competências da União. Na esfera privativa, compete a ela, pode delegar por meio de lei complementar somente questões específicas. Maravilha. É diferente da competência concorrente. Aí a letra A botou assim: direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Isso daqui você vai achar no artigo 24. 24, inciso 1, que trata dessa matéria, que é matéria o quê? Concorrente, né? Letra B, juntas comerciais, é competência concorrente. Também sobre os serviços forenses, concorrente. Letra C, sistema de consórcios e sorteios. E aí você mata tranquilamente, que eu acho que isso é artigo 22, agora eu estou batendo de cabeça. Inciso 20, dá uma olhada lá e vê, né? Se for inciso 20, você pode ir lá no site dos super professores, né, e adquirir meu módulo e estudar aí para o TRF, TJ, que são concursos que estão aí em pauta, né, para ser aberto. Letra D também é competência aqui concorrente. Perfeito? Tranquilo? Maravilha, então. Vamos para a questão 67. A questão 67 ela é bem grande. E aí o que eu fiz? Eu separei aqui primeiro o enunciado da questão, né? Para a gente primeiro analisar o enunciado da questão. Às vezes uma questão assim bem longa, ela requer um pouco de atenção. Você tem que tomar cuidado no que a questão está pedindo, né? A Constituição Federal de 88, especificamente na seção 9, que dispõe sobre a fiscalização contábil, financeira e orçamentária, determina que o controle externo, que é a cargo do Congresso Nacional, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União e define a competência desse tribunal. Assinale a alternativa que não aponta uma das competências conferidas ao Tribunal de Contas da União. Aqui é exatamente a questão que não é uma competência do Tribunal de Contas da União. Letra A. Apreciar para fim de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título na administração direta e indireta, incluindo as fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Primeiro ponto, aqui, né? Tem que analisar o Tribunal de Contas, ele tem que apreciar realmente para fins de registro, para saber se realmente estão provendo, né, o pessoal de forma correta,
licitamente, tudo. No controle, exatamente aqui, ele tem essa parte de controle externo. Tu vê claramente, né? Controle externo. Tanto é que falam que aqui o Tribunal de Contas é o controle externo, não político, mas sim de corpo técnico, né? Um corpo técnico que exerce esse controle, né? Então, primeiro ponto da letra A está certinho até aí. Excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, né? Que aí já é livre. Porque aí, na verdade, esse ponto eles observaram porque trata muito do princípio da separação de poderes, de livre nomeação e exoneração, então deu uma separada. Bem como as concessões de aposentadoria ou os atos de aposentadoria têm que passar pelo Tribunal de Contas do município, né? Então, na verdade, aqui do Tribunal de Contas da União, mas aí temos a simetria para o Tribunal de Contas do município. Reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não afetem o fundamento legal do ato concessório, né? Poxa, as melhorias posteriores seriam o reajuste dos aposentados e pensionistas. Questão está o quê? Tá certo. Tu marca? Não marca, né? B. Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais, Brasil e Itaipu, por exemplo, né? Brasil-Paraguai, Brasil e Itaipu, não me lembro que é a supranacional, que ela, na verdade, é um acordo com outro estado estrangeiro, de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo. Perfeito? Essa daí também está certinha. Não marca, porque ela está pedindo o quê? A errada. 6. Prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, já que o Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar do Congresso, mesmo ele detendo autonomia. A Constituição fala que o Congresso pode sim, né, solicitar a ele as informações por qualquer de suas casas, seja o Congresso, seja a Câmara ou o Senado, ou por qualquer das respectivas comissões sobre a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre os resultados de auditorias e expensões realizadas. Até aí também está o quê? Tá certo. D. Notificar os responsáveis em caso de ilegalidade, despesa ou irregularidade de contas, informando-lhe as sanções previstas em lei para que estabeleçam, entre outras combinações, multa proporcional ao dano causado erário. Opa, o Tribunal de Contas, entre outras combinações, multa proporcional ao dano causado erário. Não, ele tem que encaminhar para entrar com as ações, né, específicas. Então, essa letra D está errado, logo não é uma competência do Tribunal de Contas. Perfeito? Vamos para 68. A 68 trata de direitos e garantias fundamentais, né? Esse é o título 2 da Constituição, que trata dos direitos e garantias. E aí a gente vai ver, ó, no tocante aos direitos e garantias fundamentais, a Constituição Federal de 88 estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade ao direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, e passa a elencar direitos e garantias fundamentais. Assinale a alternativa que não corresponde a uma dessas prerrogativas. Então, em outras palavras, você marca a questão errada. Perfeito? Então, vamos lá. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. É o princípio da intransmissibilidade da pena ou a pessoalidade da pena, né? Significa dizer que a regra geral, a pena é aplicada à pessoa que cometeu o delito, né? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até a reparação total da obrigação. Que bonito, né? Essa questão já começou botando uma coisinha aqui, ó, diferente que está lá no artigo 5º da Constituição, né? Contra eles executadas até o limite do patrimônio transferido, né? Até o limite do valor do quê? Da herança, né? Então, essa questão não corresponde a uma dessas prerrogativas. Essa questão, letra A, está o quê? Errado, né? B.
todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. A questão está certinha aqui, está bonita. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou de filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decúbito. Também está certinho, tá? D. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado. Bota aí, artigo 5º, inciso 51 da Constituição, né? Nenhum brasileiro será extraditado, salvo quem? O naturalizado. O nato não vai ser. O naturalizado temos as hipóteses taxativamente previstas na Constituição. Em caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Perfeito? Essa questão está bonita. Logo, questão 68, letra A. 69, olha que bonita. A questão 69, ela já trouxe a parte, né, da ordem social, que trata de Seguridade Social e Previdência Social, né? No que diz respeito à Seguridade Social, a Constituição Federal de 88 dispõe que compreende o conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, né? E ainda determina diversos objetivos a serem com objetivos a serem utilizados como base. Os itens abaixo estão relacionados com esses objetivos. Assinale a alternativa que contém as previsões corretas, né? Então vamos lá. Tópico 1. Na verdade aqui essa questão ela trouxe para você marcar qual alternativa está correta, errada, e você botar ali, né, exatamente da A, B, C ou D, né? Vamos lá. 1. Universalidade da cobertura e do atendimento aos que contribuem. Não, né? Universalidade de cobertura e do atendimento a todas as pessoas, não apenas aos que contribuem, já que Seguridade Social é um conjunto integrado que trata de previdência, assistência e saúde. Então, o tópico 1 está o quê? Errado. 2. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Até aí, perfeito. 3. Seletividade e distributividade nas prestações dos benefícios e serviços. Também está o quê? Correta. Possibilidade de redutibilidade do valor dos benefícios. Não, os benefícios, a possibilidade são irredutíveis, né? Então, logo, resposta é letra B de bola. 2 e 3 estão o quê? Corretas. Questão 70. Essa questão 70 aqui já foi um pouquinho, chegou próximo a um questionamento, só que foi tranquila também. Questão 70 fala que a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, especificamente no capítulo que versa sobre a administração pública, determina a obrigatoriedade de obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, interesse coletivo e também preceitua diversas condutas, comportamentos que devem ser seguidos. Assinale a alternativa que não corresponde a uma dessas previsões expressamente descritas, né? E essa daqui, na verdade, todas aqui estão exatamente o que trata no capítulo da Constituição do Estado. A lei fixará o limite máximo na relação de valores entre o maior e a menor remuneração de servidores públicos, observados como limite máximo no âmbito dos respectivos poderes, valores percebidos como remuneração espécie a qualquer título, por deputados estaduais, secretários de Estado, desembargadores e no município, valores percebidos como remuneração espécie pelo prefeito. Isso daqui, na verdade, é meramente o artigo 37, inciso 11 da Constituição, né? Que trata exatamente sobre o teto remuneratório. Até aí, tá certinho. A, B. A classificação em concurso público
dentro do número de vagas obrigatoriamente fixado no respectivo edital, assegura o provimento no cargo no prazo máximo de 180 dias, contado da homologação do resultado. Isso daqui foi já muito questionado, porém está expressamente. Só que tem muito questionamento em relação a isso daí. Por quê? Porque exatamente como diz a Constituição Estadual, está certo. Só que esse dispositivo questiona-se muito a constitucionalidade dele. Perfeito? C. Ressalvada a legislação federal aplicável ao servidor público estadual, é proibido substituir, sob qualquer pretexto, trabalhadores em empresas privadas em greve, né? Até aí também está certo. E a D. Os servidores da administração pública direta, colocados à disposição da administração pública indireta ou fundacional, quando da transferência para inatividade, incorporação aos proventos, a complementação de vencimentos, que venham percebendo, descaracterizada essa situação, há no mínimo 10 anos consecutivos. Na verdade, aqui trata da famosa incorporação, né? Que os servidores da administração pública direta, colocados à disposição da administração pública indireta ou fundacional, quando da transferência para inatividade, eles pediram o quê? A aposentadoria, né? Incorporarão os proventos, a complementação de vencimento, que venham percebendo, desde que caracterizada essa situação, há no mínimo 10 anos consecutivos, incorporam seus proventos de aposentadoria. Resposta é letra D. Questão 71, que diz respeito a atribuições do prefeito. A Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro determina diversas competências privativas do chefe do Poder Executivo. Assinale abaixo a alternativa que não corresponde a uma dessas atribuições. Na verdade, as atribuições do prefeito, a gente vê só na Lei Orgânica, né? A gente tem que tomar cuidado porque a Constituição Federal ela define os crimes de responsabilidade dele. Perfeito? Mas as competências, a gente tem que aqui ter um sentido. A gente vai ver pelo sentido. Vamos lá. Letra A. Não, primeiro que não corresponde. Temos a achar aqui não é competência do prefeito. Vamos lá. Celebrar acordos, convênios, ajuste e outros instrumentos jurídicos e delegar competência aos secretários municipais para fazê-lo quando cabível. Pode ser delegado. Até aí, tranquilo. Letra A, beleza. B. Enviar à Câmara Municipal o plano plurianual, o orçamento, o projeto de lei ou diretrizes orçamentárias e as propostas orçamentárias previstas na Lei Orgânica, né? Então, as leis, os projetos de leis orçamentárias é competência de quem? Quem criar? O Executivo. Você sabe que isso em âmbito federal é o presidente da República, né? É o chefe do Executivo, é a atribuição típica do Executivo cuidar do orçamento. Perfeito? C. Autorizar a contratação e a dispensa de pessoal da administração indireta e fundacional na forma da lei. Até aí também tá certo, né? Cuidar da administração direta e indireta. D. Requerer intervenção estadual. Opa, já para por aqui, ó. Requerer intervenção estadual. O prefeito vai requerer a intervenção do Estado no município? Não. Quem vai requerer quem? Primeira coisa que não ou é o governador ou é o poder que está sendo coagido. No caso, por exemplo, Tribunal de Justiça. Então, nesse caso aqui, não é competência do prefeito. Isso daqui está previsto lá no artigo 35 que a gente viu, né, da Constituição Federal. Perfeito? Vamos fechar aqui. Questão 72. No tocante da responsabilidade do presidente da República, agora olha como é que a questão foi. Ela saiu de uma e já foi para outra, né? Ela saiu do âmbito municipal, lá falando das atribuições do prefeito, e já foi lá para o crime de responsabilidade do presidente. Então, no tocante à responsabilidade do presidente da República, a Constituição Federal preconiza expressamente que são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal. Bem como especifica algumas situações, né? Que algumas a Constituição Federal define e a lei 1079 de 1950 que exatamente define quais são, né? Como é que se desmembra cada crime de responsabilidade.
E aí, bem como algumas específicas situações, os itens abaixo estão relacionados com umas especificidades. Assinale a alternativa que contém as previsões expressamente previstas. Primeiro, o livre exercício do Poder Judiciário, o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais da unidade da Federação. Então, contém? Tá certo. Né? B2, quer dizer, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, também está certo. A defesa de fronteiras, não. A defesa de fronteiras, primeira coisa, que o órgão que vai defender as fronteiras, na verdade, temos atribuições tanto da Polícia Federal, né, das Forças Armadas. O cumprimento das leis e das decisões judiciais também está certo. Então, 1, 2 e 4 estão certas, logo, questão 72, gabarito, letra C. Perfeito? Eu estou batendo aqui também o gabarito da banca, exatamente, bateu tranquilamente, por isso eu não posso falar assim propriamente de nenhum recurso, não vi aqui, embora aquela questão 70 seja muito controversa, né? Embora seja literalidade na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Agradeço a você aí que participou dessa parte de análise do gabarito, tá? E encontro com vocês, seja lá ou no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, ou se continuar aí na caminhada, na luta por uma vaga no concurso público, que é muito concorrido, só que tem vaga para todos que são capazes de estudar em muito além do que apenas ficar reduzido àquilo, né? E aí, claro, você está sempre buscando aí, estudando bastante para conquistar a sua vaga em concurso num cargo público, né? Ter estabilidade nesse momento tão difícil. E deixo aqui o site do Super Professores, www.superprofessores.com.br, né? E lá você vai ter concurso TRF, segunda região, TRS, TJ do Estado do Rio de Janeiro, Polícia Civil, PRF, beleza? Um forte abraço aí e agradeço a participação.